Boa noite, pessoal. Uma alegria, viu, mesmo, estarmos aqui com tantos corações valorosos e que alguns me conhecem desde criança. E eu já estive em Matão quando era adolescente, numa ocasião que nós cantávamos junto com o coral daqui. O Valentim, indo a Sacramento também. E vir nessa terra abençoada de Caibar, a gente já fica inspirado logo na chegada. E essa casa, onde acolhe os nossos amigos, que nos recebem tão bem aqui, é realmente uma alegria que enche o coração e nos sustenta. E a alegria maior ainda é quando a gente pode falar de Jesus e trazer fraternalmente aquilo que nós vamos paulatinamente conseguindo assimilar. E quando nós usamos dessas vidas que nos inspiram, como a de Eurípides, a de um Caibar, de Bezerra, e de tantos outros, como Chico, Bittencourt Sampaio, indo ao longo da história buscando tantos nomes que nos inspiram de maneira atemporal, parece, como Francisco de Assis, Vicente de Paulo, todos aqueles espíritos, né, que estão juntos com Cristo para nos ser os seus diretos, os seus discípulos, nos realmente toma de emoção no sentido de nos esperançar a vencer a nós mesmos. E quando temos a possibilidade de examinar uma vida que foi uma carta viva do Cristo, de modo onde a gente consegue, de maneira quase contemporânea, ler, sentir o ambiente onde vivemos, com os familiares, sem talvez se resvalar e ficar aprisionado à pessoa, mas passando pela pessoa, pelo homem, entrando em contato com o espírito que ali esteve, a gente pode sempre ter, pelo livre-arbítrio, a escolha de aprender e de decidir esses caminhos. E Eurípides é uma dessas vidas que inspira a forma de viver o Evangelho. E tenho tentado sempre que possível tomar bastante cuidado para a gente não entrar naquela fala ou numa escrita hagiográfica, com H, onde colocamos estes seres em pedestais, ou de forma inalcançável, ou que ficamos fazendo qualquer tipo de idolatria, levando às vezes a exageros pelas nossas distorções, mas refinando prontamente a essência do Cristo nessas almas, que a gente possa sentir o Cristo, porque aqueles que estiveram com Jesus um dia, e que nós podemos estar com Jesus não fisicamente, porque Jesus, na ocasião de Jesus, esteve encarnado aqui na Terra, mas o Cristo está conosco o tempo todo. E basta nós estarmos em sintonia com o Pai, porque Ele nos trouxe toda a orientação. Então, feito esse preâmbulo, com os devidos cuidados para a gente se conectar à vibração do Cristo por meio dessas vidas, vamos passar então por alguns pontos para a gente se inspirar atualmente, que seja 2026, que seja aonde estivermos, com o que formos, com a nossa personalidade que estamos, para expandir a nossa identidade espiritual. Então, usando da personalidade de Eurípides Barçanufo, esse espírito que já vem há séculos trabalhando, forjando no trabalho do Cristo, a gente percebe algumas situações muito próximas das que nós vivemos, porque os temas, embora o contexto fosse diferente, os temas
são quase sempre os mesmos. Quem aqui não vive em família? Quem aqui não precisa de um trabalho? Que não tem as adversidades naturais? Os desafios de toda ordem. E esses homens também tiveram os seus. E aí quando a gente vai conseguindo ver como que souberam bem vencer esses desafios. Porque quando voltamos aos ensinos de Jesus, nós temos ali todo o modo de como proceder, de como agir, de qual é o caminho. E assim, todo o seu apostolado foi tendo as suas experiências terrenas. E nós, com certeza, também, por ser lei divina, o processo reencarnatório, já tivemos, não só neste planeta, como em outros, mas aqui na Terra, certamente, algumas vezes. E se estamos aqui hoje, com todo respeito a todos nós, do qual eu me enquadro, obviamente, todos, sem exceção, que estamos na Terra, nós todos somos necessitados do processo de educação do Espírito, do processo de evangelização, do Evangelho de Jesus. Não o Evangelho letra, não o Evangelho texto, mas a vivência evangélica, a vivência da aplicação do Evangelho. Se estamos aqui reunidos nessa casa hoje, juntando com os nossos esforços, é para nada mais, nada menos nos ajustarmos às leis divinas, que ainda não aprendemos. Simples assim. Simples, como tenho reforçado, no sentido de não complicar nada. Simples assim. Estamos todos nos ajustando às leis. E quando nos ajustamos às leis, quando estamos realmente servindo, estamos aprendendo a amar. Aquilo que o Mestre nos trouxe, que nos conecta ao Pai. E Eurípides Barçanufo, depois da sua existência, também chamado carinhosamente, igual Caibar, como um bandeirante, a gente vai colocando os termos que vamos reconhecendo o trabalho, nós vemos ali também o apóstolo da caridade, assim como Caibar, amante da pobreza, no sentido de perceber a necessidade do serviço, de servir, não com a tarefa laboral, mas de entregar daquilo que necessita para se educar. Então, Eurípides nasce em 1880, em Sacramento, e o Caibar em 68, no Rio de Janeiro. E eu tenho destacado nessa vinda aqui, desde ontem, essa tríade, sem dispensar outros tantos colaboradores. É só para a gente também não ficar abrindo muito leque. Que tríade? Dr. Bezerra, Caibar e Eurípides. E não é por um mero capricho de estarmos aqui em Matão, porque essa mesma fala eu também, quando posso, levo onde estou. Então não estou aqui falando de Caibar para agradar os corações matonenses ou da região. Porque Caibar, de fato, é esse espírito também que esteve com Cristo. Assim como o Dr. Bezerra, que todos conhecem com certeza, que dispensa aqui hoje a apresentação, para não nos tomar o caríssimo tempo, porque o Dr. Bezerra merece. Mas esses três, para a gente se concentrar, estiveram reunidos lá na Galileia, num grupo como essênios. E este fato, ele é relatado no livro A Grande Espera, de Corina Novellino, que deu continuidade ao trabalho de Eurípides em Sacramento, e que quando estava psicografando, pela proximidade que tinha do nosso querido Chico, e consequentemente com Emmanuel, o Emmanuel, quando consultado por Corina, que humildemente mandou para que o Chico examinasse, devido à quantidade de nomes específicos, lugares específicos, tantos detalhes que vinham psicografando, então o Emmanuel endossa, vamos chamar assim,
que aquele livro, aquela história, se passava realmente no tempo de Jesus e que ali o personagem Marcos, que era um romano, olha só, um romano que vira um essênio. Para quem não está tão antenado nesse ponto, os hebreus eram considerados pelos romanos raças inferiores naquele tempo. Eram tratados com inferioridade mesmo. Os romanos se sentiam superiores. Muitos tinham o papel de chamavam escravos, que serviam devido a toda aquela questão do Império Romano. E entre os grupos ali dos hebreus, que pela cultura religiosa, a gente sabe que são a cultura judaica, tinha as divisões. Os fariseus, tão conhecidos por tantos aqui na história, os saduceus, relacionados ao sinédrio, aos sacerdotes, vamos chamar assim. Tinha os zelotes, que era um grupo de judeus que lutava com a espada mesmo de sangue para tentar libertar os hebreus dos romanos, era mais combatente. E tinha um outro grupo que eram os essênios, que não participavam de festas judaicas, que mantinham-se em comunidades mais reclusas e estavam à espera do Messias. E Marcos, que era Eurípides, e era um romano, vou encurtar a conversa, ele, devido a várias questões da sensibilidade, que fez com que seu pai libertasse 200 escravos e teve sérias consequências com o imperador, foi, então, a Chácara das Flores, na direção do Egito, e ali ele encontra essas outras almas, no nome de Lisandro e Josafá. E o Josafá, o Emmanuel, diz que era o Caibar. E ali estavam já dispensando, produzindo com as ervas que tinham à época medicamentos para levar aos necessitados, já trazendo o trabalho da assistência àqueles daquela época. E à espera do Messias, como todo povo, à espera de um Salvador que viesse libertar como os antigos Messias, quem sabe como Davi e outros. E eles, então, junto a esse grupo, encontra o adolescente, que tinha por volta de 15 anos, o adolescente chamado Jesus, que naturalmente é o Cristo encarnado na Terra, e que já sabia, evidentemente, Jesus, desde a sua tenra idade, que já era o Cristo. Ainda não havia, do ponto de vista histórico, iniciado o que a gente historicamente classifica como cristianismo, que iniciaria no seu ministério por volta, didaticamente falando aqui, dos seus 30 anos, dependente da precisão que tem as suas alterações. Mas no ano, ainda por volta dos 15 anos, Jesus encontra esses espíritos e ali traz as primeiras orientações daquilo que seria a implantação do cristianismo na Terra. E recebendo aquelas palavras, as orientações, eles se colocaram a servir. E vocês sabem, pela história, que qualquer grupamento que tivesse manifestações diferentes daquelas que chamasse a atenção do Império Romano, das forças, eram fortemente repreendidas e levando também aquilo que nós conhecemos como martírio. E esses foram, o Marcos, por exemplo, foi o primeiro mártir da nova aliança que se formava. Não o mártir do cristianismo, que todos sabemos, Estevão, mas dessa nova aliança. E assim começa, então, do que nós temos relato, porque, gente, assim, de acordo com a nossa capacidade, dos nossos estudos, das nossas pesquisas, assim, quem somos nós mesmos, né? Mas quando a gente pega toda e qualquer informação de Emmanuel, que a gente joga no computador, que você vai plotando datas, fatos históricos, cruza, de verdade, eu não estou aqui para isso na vida, mas, curiosamente, eu nunca encontrei uma inconsistência. Mas não tem uma inconsistência. Das afirmações que Emmanuel faz, que revela-se nos livros, quando você vai cruzando do ponto de vista histórico e cronologicamente, porque às vezes a cronologia dos fatos derruba certas teorias.
Então, como critério, toda informação que eu vou trazer daquelas que remetem à espiritualidade não são especulações da minha cabeça, que eu não teria a menor condição, e eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, e nem também de diz que me diz. Todas as informações são informações públicas nos livros, assinados, reconhecidos pelas editoras sérias e amplamente publicados. Então, temos várias outras informações que essa fica para as nossas reflexões, mas essas que estou aqui dizendo como essas afirmações de Josafá e Marcos foi assinado, digamos assim, publicado por Emmanuel. E uma outra existência que Emmanuel também sustenta, de Eurípides, é quando, no final do primeiro século, virada para o segundo, ele reencarna naquela região próxima, agora numa comunidade cristã, que havia se formado, depois que os discípulos estiveram ali, com Pedro, Paulo, apóstolo, que é Antioquia. Uma das comunidades cristãs que estava naquela região, e ali as pessoas que mantinham a palavra do Cristo, que guardavam a essência do Cristo, eram os bispos. E ali tinha o bispo Inácio de Antioquia, aquele, inclusive, que trouxe para o mundo o termo católico, que significa igreja para todos. É o que trouxe a terminologia de igreja católica, que deixa moer o trigo, que também foi martirizado, mas este, Inácio, tinha um pupilo, que é, de acordo com Emmanuel, uma das existências de Eurípides, ele não revela o nome, é um pupilo de Inácio, de Antioquia, que fazia pregações do Evangelho, que ainda não era o Evangelho da maneira como a gente conhece, porque somente depois, mais à frente, que se tornou a escrita canônica, e não fazia, foi contemporâneo quando João, o evangelista, estava ainda recentemente escrevendo as cartas que vieram a compor o Evangelho. Então era a Boa Nova. A Boa Nova, que é o Evangelho. O Apocalipse, por exemplo, foi escrito no ano de 88. As cartas de João foi nos anos 90. E é nessa época que ele reencarna e ainda jovem, ajudando Inácio de Antioquia, correspondente com João, o evangelista. E João foi o discípulo de Jesus, o único que morreu de morte natural. Foi o único idoso, porque todos foram martirizados. Ele foi o único que não foi martirizado. Ele morreu por mais de 90 anos. Não se sabe se foi 90 ou 95, porque tinha as imprecisões da época, né? Então, você vai vendo como que as coisas vão tecendo, e esses espíritos, que Eurípides, falando aqui como esse pupilo, né, também vem a ser martirizado. Construindo a fidelidade, a relação de levar aquilo mesmo a um mundo onde as perseguições pelo pensamento era notória e visível, porque se você fosse, entre aspas, pego como cristão, ao longo do curso dos imperadores, cada um de uma maneira tinha um critério e foram evoluindo os critérios. Até no concílio de Nicéia, em 323, 313, que teve também outro concílio, que ali foi quando, em 376, no século IV, com Constantino, enfim, que começou a sensibilizar, torna-se então o cristianismo como uma religião oficial do império. Mas até aí, meus irmãos, muita coisa aconteceu. E é no século III, em 235, quando você vai ver outra vida que o Emmanuel nos conta no livro Ave Cristo, do Chico, aonde temos ali toda o drama e a trama de Quinto Varro com Tassiano. E ele tem um escravo de Tassiano, que era um escravo que desconfiava-se que fosse cristão. E esse escravo tem como nome Rufo. E ali estava, conforme Emmanuel, Eurípides Barçanufo, agora na condição de um escravo cristão. E corria-se, naquele tempo, a possibilidade que se você, então, fizesse uma espécie de um rito, de abjurar, de negar o Cristo numa cerimônia pública com as pessoas, abjurando, então, como se fosse negando o Cristo,
e fazendo todas as rogativas e os rituais aos deuses romanos, você então, era como se fosse uma espécie de conversão. Você seria convertido e com isso não teria problemas sérios que levariam então à morte. E assim, o Tassiano, sabendo que entre eles poderia ter alguns escravos, ou para demonstrar que não tinha nenhum cristão, mas sabendo da postura reta daquele que era o último perfilado, que era Rufo, foi fazendo essa, não sei nem o nome, essa ação, essa cerimônia, não sei. Quando chega na hora de Rufo, que muitos outros companheiros não foi cedendo e abjurando pelo temor da própria vida, e quando chega na vez de Rufo, ele diz: não posso, sou cristão. Juro respeitar os imperadores que nos governam. E assim ele vai trazendo os seus argumentos com firmeza e mansidão. Que é outra testemunho que nós vamos vendo dessa vida do Evangelho, quando nós vemos sobre a brandura, a mansidão, que nos pede firmeza e não dureza, e não constrangimentos, não embates, não duelos, mas firmeza, de manter-se firme com o Pai. E ainda dizia, quando comentávamos hoje mais cedo, que o espírito é livre e que nada havia feito que não estivesse em consonância com a retidão de sua consciência. Olha só o espírito já manifestando esses que estão conectados com o Pai, não por cultos à palavra, por adorações às imagens, mas na vivência. E a gente pode achar que não tivesse nada a perder? Não, porque escravos não era talvez com o estereótipo que a gente agora no século XIX viu os escravos acorrentados, vindos, né, de um continente específico. Não, aquele tempo os escravos era por ser uma situação inferior de raça, que não tinham certos prestígios ou conquistas e viravam então servos de alguns romanos. E obviamente tinha família, como a esposa, as filhas pequenas, que ao ver o pai naquela situação, sendo ameaçado de morte, porque bastava ele negar, bastava ele proferir palavras para que se libertasse e a vida continuasse como estava antes. E as filhas pedindo, implorando ao pai que fizesse o que Tassiano estava pedindo. E ele manteve-se firme. Então veio mais uns dias, porque o Tassiano também, naquela situação, aquele imbróglio, deu alguns dias, porque então falou que eu amarraria um cavalo, um potro selvagem, para que arrastasse até a morte. E assim aconteceu. Então, são esses testemunhos para o espírito, conectados mesmo com o alto, de saber o que de fato importa dentro dos seus valores, é que vai construindo, forjando na sua intimidade em espírito a vivência do Evangelho. Não para provar nada a ninguém, não por orgulho, por qualquer outra situação de ordem pessoal, mas por estar conectado ao Pai. E outras vidas então avançam. Eu vou voltar aqui para Eurípides para não entrar em outras. E lá em Sacramento, quando esse espírito, depois de ter tido também uma experiência como um pastor luterano protestante na Europa, no século XVIII, no Iluminismo, como Lavater, Johann Caspar Lavater, que participaria de alguns inícios daquilo que viria a ser o Espiritismo, reconhecido pelo próprio Allan Kardec, que na Revista Espírita de 68 publica 6 cartas de Lavater, onde o Kardec examina suas cartas de caráter eminentemente espíritas,
onde ele escreveu a Maria Feodorovna, que era a imperatriz da Rússia, esposa do imperador Paulo da Rússia, onde essas cartas ele relatava que o Espírito ditava para ele. E o próprio Kardec fala que este homem, esse pesquisador, que ele era um cientista também, além de todo renomado dentro da parte moral, inclusive conselheiro de um outro amigo, protetor, uma espécie de amigo próximo, de um outro suíço também, que é Pestalozzi. Você vai vendo como que as injunções reencarnatórias, como que as famílias, dos laços que nos unem, independente dos tempos e das eras e dos locais, vai nos colocando pela força dos vetores atrativos que nos colocam diante daqueles, não somente os que amamos ou que temos afinidade, mas aqueles que temos que aprender a amar de toda forma possível. E é essa pleide de espíritos que começam a vir para o Brasil, como o Dr. Bezerra, então, que veio nos anos 30, em 31, Riacho do Sangue, lá no Ceará, veio para o Rio de Janeiro, o Caibar em 68 no Rio de Janeiro, depois sabemos Piracicaba, vem aqui para a região, algumas cidades, fica um tempo em Araraquara e se fixa aqui em Matão. E aí, a gente não está aqui para ficar pegando detalhes de nada, tampouco entrarmos nas ilusões das coincidências que não existem, mas é esse terreno fértil que estava ali atuando esses missionários. O Caibar, aqui então em Matão, já no início do século XX, além de ter contribuído com o município, como intendente, que é uma espécie também de presidente da Câmara, que era o prefeito, assim era na época. Ali para os idos de 1904, quando começa a se tornar mais materialmente, do ponto de vista de concreto, quero dizer, espírita, esse mesmo ano em Sacramento, Eurípides também, com seus 24 anos, em 1904, depois de vários acontecimentos na fazenda, ou na região de fazenda, em Santa Maria, onde o seu tio morava, que havia vários efeitos físicos acontecendo, que chamavam a atenção, não só da comunidade, mas de como toda a região, e de muita rechaça também, de muito preconceito, um grupo de pessoas simples do campo, simples no sentido de simplicidade mesmo, de não complicar, e também desprovido de qualquer outro artifício, de qualquer outras formações, ou até mesmo do intelecto, pessoas incultas do campo, instruídas por um espanhol recém-chegado na região, chamado Frederico Peiró, que era recente espírita, de prova concreta, que ele era muito cético também, ele veio da Europa, da Espanha, ouvindo essas coisas dos espiritistas, mas aqui no Brasil, em Uberaba, o Dr. Maximiliano, ele recebe uma carta da mãe, dizendo coisas de ordem particulares, em meados dos anos 90, e é quando o senhor Mariano da Cunha, o tio senhor, que é tio de Eurípides, irmão da mãe, vai trabalhar com o Sr. Frederico. Aí você acha que essas coisas assim, como é que acontece, né? Tudo é um acaso, né, gente? Não tem nada de acaso. As movimentações da espiritualidade, e que espiritualidade nós estamos falando? Desses espíritos que vêm para o Brasil, em Bittencourt Sampaio já encarnado, havia desencarnado no início também, nessa época já estava desencarnado. Enfim, Batuíra. Anália Franco atuando em São Paulo com seus colégios, com seus internatos, com as crianças, que também era correspondente mais à tarde de Eurípides. Tem um papel fundamental, inclusive, que o Dr. Tomás Novelino, lá de Franca, seu Valentim. O Dr. Tomás esteve com a Anália Franco, inclusive, foi uma das recomendações depois que fosse estudar em Sacramento. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente ficar assim, nossa, olha só. Não, porque isso que acontece com esses irmãos, acontece com mais quem? Com todos. Como eu falei há pouco, a gente pega uma história que temos revelações,
que não é para especular nada, ficar aqui, nossa, você viu, mas você sabia? Olha só. Mas para a gente usar isso, porque eu não acho que o Emmanuel vai se prestar a qualquer revelação para aguçar os assuntos de rodas de conversa de curiosidades. Lança-se a semente, porque um dia alguém, que pode ser qualquer um de nós aqui, deve ligar Lé com Cré e vai dando os estados. Peraí, se é assim que a banda toca, e isso aqui é coisa divina, se é divina é para todos, a lei é para todos. Sempre foi, é e sempre será. Isso não é da cabeça de um, isso não foi um planejamento feito ali, não é um acerto, não é uma coisa, assim, olha, aquele caso deu certo. O que dá certo são as nossas escolhas da nossa existência. O plano é divino e ele é redentor. Para a gente vir com aqueles, para nada mais, como disse, vivermos o Evangelho. Vivermos essas palavras que Jesus nos trouxe ao seu modo, que seja por meio das parábolas, que era a maneira como aquele povo, a sua forma, podia assimilar e usando o quê? Para que víssemos as leis divinas. O que Jesus usou efetivamente para que pudéssemos ver as leis divinas? A natureza. Laboratório vivo, sensível. A única coisa que nós conseguimos ver expressando materialmente é o que nós chamamos de natureza. Quando nós vemos, desde a formação dos astros, a uma plantinha, um bichinho, os ventos, um monte de molécula que se mexe, aí o homem se organiza, sistematiza o conhecimento, vai lá e chama de química. O outro vem e percebe forças e começa a descobrir uma força assim, outra força assado, e quem percebe essa força leva o nome da lei, então tem a lei de Newton, mas são leis naturais. Outra hora a gente dá a lei da gravidade, mas eu começo a reparar como é que a minha psique funciona, então tem a psicologia, aí tem a física, tem a biologia, e tantas formas que o homem vai sistematizando o que nós chamamos de ciência, que nada mais é do que uma sistematização do conhecimento humano de padrões divinos. Por isso que a ciência evolui. E vai evoluir sempre. Porque cada vez mais o homem expande o olhar para aquilo que são padrões divinos. Porque nada disso foi criado pelo homem. Então nós vamos, para limitar o estudo, que é natural, nos colocando áreas de disciplinas sistemáticas para enquadrarmos e analisarmos aqueles padrões. Mas no século XIX, a coisa começou a andar um pouco maior do que tudo, porque vindo do iluminismo do século XVIII, dos 1700, os pensadores, Voltaire, Rousseau na educação, Immanuel Kant, que inclusive era correspondente de Lavater, bom, enfim, tantos outros, Franz Mesmer com mesmerismo, Samuel Hahnemann, começando com a homeopatia, e em 1808 Dalton descobre aquilo que até então não existia, ninguém sabia, que era o átomo. E mais à frente, quase que ao mesmo tempo do Livro dos Espíritos, meados do século, um grande cientista traz para a humanidade aquilo que revelava a evolução das espécies. Então você vai ver Darwin trazendo Auguste Comte no positivismo, falando assim, olha, quer saber de uma coisa? É assim, ou a ciência prova ou de nada vale. E começou a cultivar o ápice do materialismo na Terra. Tudo se resumia à matéria, e essas fundamentações que nós falamos, essas ciências todas, que o homem foi sistematizando, foi deixando já ali, porque teve historicamente uma retomada do belo, do renascentismo, ali com os 1300, 1400, quando Michelangelo, Leonardo da Vinci, e depois para frente com um pensamento assim, abrindo, com a Revolução Industrial, levando o progresso material, a humanidade, ao invés de ficar olhando para trás, como se vinha, olhando a referência, a igreja, inclusive, olhando os discípulos, todo o legado, começa agora a olhar para frente.
dando costas para a espiritualidade e rompendo abertamente e rechaçando aquilo que é divino. E é nesse contexto, nesse fervilhar, que o Cristo nos envia o tão esperado Consolador prometido. Porque do materialismo, o envolvimento da matéria, ele traz então o espiritismo. Meus irmãos, a coisa não se encerra na matéria. Essas leis que estamos vendo, todas essas, continuam para aquilo que são atributos do Espírito. E essas leis, todas essas leis que nós falamos, que vocês conhecem, as ciências estourando, as academias formando, no Brasil, as primeiras escolas de medicina em Salvador, no Rio de Janeiro, mesmo que fosse ainda quase que 90% da população analfabeta, as escolas, e para quem não sabe, as primeiras academias do mundo é do século X, do século 8, em 900, 1000 e pouco, começam essas universidades que estão de pé até hoje. Mas para cá, quando começamos a ver toda aquela supitar a espiritualidade, com essa pleiade de espíritos, chamado Espírito da Verdade, que não é um espírito, em serviço com Cristo, nos traz esse compêndio que Kardec organiza por meio da obra e nos coloca em contato com aquilo que é do Espírito. E aí, nós vamos ver a doutrina espírita ampliando os horizontes da matéria e nos levando direto às leis agora morais. Quando nos fala de lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade, para resumir as todas, mas lei de reprodução, a lei de adoração primeiro, lei do trabalho, que nós vamos então sintetizar nessas 10 leis para facilitar a nossa condição de nos examinarmos diante dela. Não para seguir dentro da intelectualidade mais, que conforme os próprios espíritos nos dizem, é o vício que tivemos da intelectualidade. E nós espíritas sabemos que nada mais prazeroso estudar a doutrina espírita. Estudarmos, que é necessário. A instrução que acende a consciência. Agora, o estudo, findado pelo estudo, não transforma. Ele não liberta. Porque é somente na aplicação deste estudo, deste conhecimento, que temos condições de construir os valores morais pela prática do bem. E é por isso que, mais uma vez, nós voltamos a essas vidas que estamos falando, que em meio a isso, Eurípides, ainda conhecido como Lavater, também compôs, como está na Revista Espírita, um dos espíritos que fizeram parte da codificação. O Emmanuel, que aqui citamos, todos sabem, inclusive tem a mensagem de Emmanuel no Evangelho. Estava também no período desencarnado. E tantos outros. E esses espíritos então vêm para o Brasil, como vinham falando. Dr. Bezerra, já agora avançando onde eu estava na data dos anos de 1900, Dr. Bezerra, que havia sido presidente da FEB pela segunda vez, no ano de 1895, lá em Santa Maria, lembra que eu estava falando de Santa Maria, aquela fazenda? Que o tio de Eurípides estava tendo aqueles fenômenos físicos que eu estava contando? Que o Frederico Peiró, que é um espanhol que era cético e virou espírita, porque ele veio da Europa, e ele torna-se espírita, o senhor Mariano trabalhando com ele, que eu estava falando que não era nada de coincidência, o senhor Mariano, um homem que já, com uma postura, um homem austero, um homem firme, que não tinha, como se diz lá por lá, não quer saber de graça. E que não era simpático às questões religiosas pela forma como era procedida no clero.
mas um homem religioso, conectado a Deus, e com mediunidade que ele não sabia o que era. E é Frederico Peiró que instrui aquele grupo na fazenda a estudar o Espiritismo. E então, no ano de 1900, numa reunião mediúnica, que estava aprendendo a fazer as reuniões mediúnicas, que o São Mariano, tio de Eurípides, recebe uma mensagem lavrando em ata a abertura do centro Fé e Amor. Centro Espírita Fé e Amor, no dia 28 de agosto de 1900. São 139 dias depois do desencarne de Dr. Bezerra. Aquilo foi motivo para a FEB no Rio de Janeiro, de um ceticismo saudável, né? Como a gente tem falado. Mas tudo isso, a movimentação, você vê o Bezerra se aproximando por meio desses irmãos, pela mediunidade do Senhor Mariano, Eurípides, que era católico, quando no ano de 1904, ou seja, aos 24 anos, que eu quis dizer, aos 24 anos, em 1904, igual o Caibara aqui, começando a supitar o Espiritismo. Eurípides lá visita uma reunião mediúnica, pela primeira vez, na fazenda, junto àqueles que estavam sentados à mesa, numa casinha super simples do Sr. Mariano, que inclusive restauraram agora. E em pensamento, ele fez o seguinte pedido, que revelou depois. Então, em silêncio, sem falar nada, ele teve o pensamento que foi assim, ó: tudo compreendi na Bíblia, mas os meus entendimentos estão fechados para as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos comunicam com os vivos, então eu rogo a João o Evangelista, lembra? Que elucide-me, por meio do médium Aristides, sobre as bem-aventuranças. Porque naquele momento ele estava com uma inquietação no clero, na igreja onde ele participava, que ele não estava conseguindo, não havia uma fala que esclarecesse por que os pobres eram mesmo bem-aventurados. Por que os aflitos, as pessoas desfavorecidas, são bem-aventurados? Aonde? E quando ele questionava isso com o padre dizia: Eurípides, isso não se discute. Isso são os mistérios ocultos da igreja. Dogma se obedece. E ele, mais padre, o padre foi deixar a Bíblia com ele, porque a Bíblia não era permitido, né? A gente estava falando ontem. A Bíblia foi liberada pelo Vaticano, pelo Concílio do Vaticano, em 63, que as pessoas leigas, fora do clero, pudessem ter acesso. Ele deixa a Bíblia com Eurípides, pela confiança que tinha em Eurípides, para que pudesse examinar a própria leitura, e mesmo assim aquilo não eluía. E é lá em Santa Maria que ele pede então para João, o evangelista, que pudesse esclarecê-lo sobre essas bem-aventuranças, que ele tinha tanta dúvida, mas por meio do Aristides, porque o Aristides era um primo dele, como todos os que estavam ali eram familiares, jovem, que era simplesmente uma pessoa inculta, sem estudo, analfabeto. E aquele tempo você fala de Jesus, as pessoas não podiam nem falar de Jesus. Era somente o clero que falava de Jesus. Aliás, o uso indevido o fato de não as pessoas terem acesso à Bíblia é para que não fizesse uso indevido da palavra. Más interpretações. Você imagina como é que um homem do campo, um lavrador, estava lá naquela região, que com essa notícia, falando por horas sobre as palavras do Cristo. E Eurípides, o homem mais culto da região, já com colégio, com a escola que ele havia formado, diretor de escola, professor de latim, de francês, de todas as ciências que tinham ali, conhecidíssimo pelo clero, um homem bem posto em todos os sentidos. Como que ele, diante de uma pessoa inculta, o que mais faltaria? E assim, este homem, o Aristides, tomado da vibração, que inclusive o Juninho, que está aqui conosco hoje, que é descendente de São Mariano, nos contou que, em detalhes, que isso não está no livro, então, né, que na ocasião,
o Espírito, antes de dar a mensagem, chega cordialmente a Eurípides e o recebe, faz uma palavra de como se fosse meu caro amigo. E aí sim, ele dá maior dissertação explicativa sobre as bem-aventuranças. E no final, ele fala, paz, João o Evangelista. Isso foi em 1904. Em 1905, ele funda o Grupo Espírita, Esperança e Caridade. Em 1905, em julho, aqui, funda Centro Espírita Amantes da Pobreza. Logo depois, em agosto, o Clarim, imprimindo páginas de luz para o universo. E lá em Sacramento, iluminando consciências. Dois companheiros. Ó, você vai de lá, eu vou de cá. Estamos juntos. Com Cristo. Mas e o Bezerra? Bezerra vai em cima. Essa hora o Bezerra vai de líbero. Vai ali, ó. E Eurípides chega em Sacramento e fala para a família que era espírita. Não titubeando, nem um pouquinho, os nossos familiares contam. Ele volta 15 dias depois, lá, e aí é recebido por outra mensagem do Dr. Bezerra, seu Valentim. E logo em seguida, Vicente de Paulo se apresenta falando a Eurípides que ele, Vicente de Paulo, era o seu guia espiritual desde o berço nessa existência. E já vai logo falando, porque Eurípides, ele era o diretor da Irmandade Vicentina. Não confundamos com Sociedade Vicentina, que era do clero. A Irmandade naquele tempo era de leigos da igreja, que fazia trabalhos caritativos. E ele era o responsável por aquilo. Ele era uma espécie de diretor. E Vicente de Paulo vai logo dizendo, afaste-se de vez da igreja. Abandone o seu cargo na congregação. Que nós abriremos um novo trabalho, cuja base será o Cristo, eu, o comandante espiritual, e você, o comandante material. Proclame sempre a verdade. Porque ele falou, os amigos afastar-se-ão, a família revoltar-se-á, mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliaram ilimitadamente. E fala, meu filho, as portas do sacramento vão fechar-se para você. Com os próprios amigos a ridicularizarem as suas atitudes que são incapazes de compreender. E o que vocês acham que aconteceu? Mais ou menos também aqui, Caibar estava lá, com todo o clero reacionário natural, com os preconceitos, se portando e posicionando, não para satisfazer as suas ideias, as suas conveniências, mas em nome do Cristo, em nome da doutrina, não por um ideal, não por uma ideia, mas por sentir ou ter sido tocado desde aquele tempo, lá na Galileia, por palavras de vida eterna. Espíritos prontos nos servir. Então, assim, não é porque viveu em Matão, não é porque nasceu em Sacramento. Não, gente. A gente nasce onde for. Não é o lugar. É a trajetória do Espírito. São as escolhas do Espírito. É isso que nos inspiram, porque outro exemplo que carece também, como o nosso amigo Arthur aqui já fez e faz muito bem, que tem uma riqueza para examinar, são as próprias vidas de Emmanuel, que você vai vendo as quedas, as ascendências, as escolhas, para que a gente entenda a que ponto chegamos e também aonde que estamos. Porque nós estamos... É engraçado falar isso, né? Mas as coisas melhores divinas são as coisas óbvias. Porque tudo que é óbvio, a gente enxerga, mas não vê, e sabe, mas não faz. Então, olha como é que é óbvio. Estamos todos encarnados nesse momento. Somos espíritos
buscando experiências espirituais. E não corpos com experiências terrenas. Mas atrás mesmo do que estamos correndo. Do que temos empregado os nossos talentos. Aquilo que Deus nos concedeu como recurso do Espírito. Os nossos talentos. Não é o que você faz, não são as suas habilidades que foram desenvolvidas, os seus talentos. E qual que é o maior tesouro, ou o maior talento que nós temos? É o tempo. Emmanuel nos diz isso muito claramente em suas obras. O outro talento que nós recebemos, esse eu posso afirmar, o tempo, com certeza, tudo isso aqui. E é o único talento que não dá para negociar. Não dá para você acumular tempo, não dá para você adiantar tempo. Um aqui não tem mais que o outro. Não dá para ter guardado em casa. É o que se usa. Agora, um outro talento que nós estamos aqui, debaixo desse teto, também dá para eu arriscar dizer que temos, é o talento do conhecimento da doutrina espírita. Conhecimento também é talento. Saúde é talento. Tem um talento um pouquinho mais especial, só para não deixar passar, mas carece uma análise com cuidado. A doença também pode ser um talento. E o talento, às vezes, quando bem compreendido, quando é a forma redentora do espírito se educar naquele processo, que é o talento, às vezes, pedido. Então nós temos as nossas adversidades e estamos encarnados e temos os talentos. E aí vem esses espíritos como Eurípides, que nos traz, quando também falávamos ainda, os nossos atributos que a doutrina espírita nos traz. Quando conhecemos agora aquilo que o homem está começando, naturalmente, pelo avançar da ciência, a ver as potências que não estão na matéria, as potências da alma, os atributos do espírito, o pensamento como base que direciona as nossas escolhas, que ajuda nas nossas decisões, acionando então a consciência, a inteligência, outro atributo do espírito, que traz o discernimento para aquilo, principalmente de ordem moral, no discernimento da consciência que já falamos. O sentimento como o registro das vibrações que vamos tecendo nos relacionamentos, nas nossas experiências, e que nos cravam como uma espécie de DNA no nosso perispírito, que fica registrado nas memórias das experiências que temos e que nos acionam, nos estimulam. E não confundamos sentimentos aqui com emoções, que é um estado reacionário temporário, efêmero, visível. O sentimento é aquilo que se constrói ou aquilo que se arrasta pelas construções das nossas escolhas e que estamos conectados a eles e que compõem uma espécie de impressão digital do espírito, da nossa identidade, daquilo que somos pelas nossas conquistas, das transformações que tantos almejamos. Quando dissemos que não gostaríamos de ser assim, ou que eu me classifico de maneira brincando, que eu sou muito orgulhoso, que eu tenho vergonha, porque eu sou assim mesmo, falando com uma certa naturalidade daquilo que são, na verdade, as nossas necessidades de então aprender a construir a humildade, de aprender a construir o valor da paciência, da tolerância, que só se constrói servindo. Só se constrói vivendo o Evangelho. Não tem outra forma. Não é porque está escrito que fora da caridade não há salvação. Pode pegar a mente mais brilhante desse universo que nós temos alcance, ou desse planeta, melhor dizendo, né? Mostre por A mais B qual é a outra forma de você construir. A cabeça mais inteligente, o gênio da Terra, as máquinas, mostre para nós uma forma de construir valores morais que não seja pelo bem. Porque valores morais são ajustes divinos que nós fazemos e construímos e aquilatamos. Quanto mais construímos em nós, quanto mais vivemos o Evangelho, vamos apreendendo esses valores
E a lei é inexorável. Independente da personalidade que estamos, que seremos, inexorável. Então é nesse processo que um Eurípides Barçanufo, que é uma carta viva do Cristo, que um Caibar, cada um do seu jeito, do seu jeitinho, do seu modo, que é a personalidade na Terra, com seu contexto familiar, esteve ali prontos a servir o Evangelho. Quando a gente acha realmente engraçado, não com deboche, mas engraçado mesmo, aquela coisa que alegra o coração, quando uma história de uma situação, às vezes peculiar, como aquela que você me contou ontem do sapato, né? Que para nós, uma pessoa que procura o outro e que você vê o outro desprendendo de uma forma que nos arranca até um sorriso sincero, mas porque para esses espíritos não é que eles são melhores, não é porque eles são especiais, é porque souberam bem fazer suas escolhas aqui na Terra. Souberam bem vencer aquilo que de fato precisa. E ainda estamos, como na parábola do semeador, talvez, com o solo do pedregulho, das pedras, que ainda a palavra da doutrina ainda brilha para nós, a gente se encanta, reverbera no centro, ou quem sabe estamos com solo fértil, mas ainda com os espinhos que abafam. Os espinhos que são os espinhos da nossa correria, os espinhos que abafam pelas buscas incessantes da matéria, que não se encerram porque nunca vai se preencher. O vazio que temos, mas o solo fértil, para então frutificarmos essas sementes que são as sementes da verdade em nosso coração, quando estamos de fato decididos, espíritos decididos, espíritos que aprenderam a fazer as escolhas. E como é que essas escolhas se aprendem? Como que a gente aprende a fazer escolha? Que dia, quando, que hora, onde? O tempo todo. É lá na sua casa, é lá no seu quarto, é lá no quartinho que você fica, é lá no escritório que você trabalha, é na pista que você dirige o carro, é na pista aqui da rua, é agora que você espírita, é ali de fora, é no... Enfim. É o tempo todo o tempo. A gente... E como é que eu consigo viver o Evangelho todo o tempo todo? Desconectados. É possível? Desconectados, somos seres. Igual aquele filme do Soul da Disney, né? Aquela parte é muito interessante. Você fica ali, ó, trabalhando, desconectado. Aí você, opa, hoje é, ó, domingo à noite, tem que ir lá no centro. Aí abre uma frestinha. E voltamos, sai de casa, sai do centro. Entramos na nossa densidade de nós mesmos, nas buscas, desconectados. Então, toda vez que a situação se apresenta a nós, e nós temos olhos de ver, como falávamos hoje, olhos de colher a situação, de fazer a leitura, não de forma cognitiva, de forma racional, ficar fazendo as lógicas, mas conectando a consciência. É o que Eurípides nos mostra, o valor sublime da reflexão. Reflexão não é parar e ficar pensando muito, porque isso é pensamento mesmo. É o pensamento direcionado à consciência, que estão as nossas leis. Esse hábito é um processo de educação do espírito. Das escolhas que eu percebo, assim como a lei de causa e efeito, que eu sinto no meu coração, que esses espíritos testemunharam para nós, das renúncias. A renúncia de não querer mais aqueles prazeres mórbidos que me levam simplesmente a nada, ao vazio. É o prazer mórbido de me sentir algo que eu relaciono comigo mesmo nas minhas ilusões, frutos do meu orgulho, que me satisfaz, me compraz. Quando alguém afirma algo de mim que compactua com aquilo que eu penso, expressando-se então a vaidade, que me dá aquele prazer vão e logo se esvai atrás de outro e que não constrói valores. A renúncia é justamente eu renunciar estes prazeres, ficando no posto em que estou. Ainda ontem também falávamos sobre uma situação que me ocorreu de um professor, e
eu dou esse exemplo porque eu também atuo como professor, com as crianças. E é muito natural, aqui longe de qualquer crítica, porque eu estou me colocando nessa situação em mim mesmo. É tão aplicável isso numa figura de professor, e cada um usa o exemplo que quiser, tá? Porque cabe para todos, é de lei divina, não é de professor, é só um exemplo. Quando o professor usa do autoritarismo, da disciplina, e ele tem aquela sensação do menino, da criança, estar sendo obediente, sabe aquele prazerzinho que dá na intimidade, assim, ó, isso mesmo, ele não fala nada, em silêncio, turma quietinha, do jeito que eu queria. É esse prazer. Esse prazer é mórbido, sabe por quê? Porque, na verdade, não está tendo expansão de consciência, está tendo constrangimento. Quando a gente dana com o menino, é constrangimento. Lei divina não constrange, lei divina expande. Então, a renúncia e o que eu consigo é construir autoridade e não autoritarismo. É pela a minha elevação moral ser uma autoridade que expande, que aciona consciências, que faz o olho brilhar, que o sentimento turbina aquele espírito desejoso e esperança no vencer a si mesmo. É disso que o professor Eurípides traz a alcunha de professor do espírito. Assim como Jesus, que não esteve vendo Zaqueu como o chefe do coletor de impostos, mas viu a identidade espiritual de Zaqueu, ali estava o homem preparado, solo fértil. Quando viu Madalena sem nenhum tipo de rótulos, como a sociedade fazia de Madalena, e tantos outros que o via, que a gente veja a criança, o jovem, o adulto, o aluno, o pai, o avô, o irmão, o vizinho, como espíritos que somos, que estão naquele momento, naquela condição. E é disso que esses irmãos poderão nos trazer. Então que a gente aprenda do tanto que for, mas que seja uma coisa nessa existência. Porque às vezes numa existência basta um instante para o espírito se libertar. É um instante. Às vezes a gente vive o tempo que for. Mas às vezes aquela existência era para aquele instante. Um instante. Liberta o espírito. Então, meus amigos, que a gente possa ir embora para casa hoje nos esperançando, abrindo o olhar para que a gente tenha olhos de ver e aproveitar as oportunidades de viver o Evangelho. Muito obrigado.